se tivesse alguém dentro das paredes da sua casa, o que você faria? Por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para que assim que o vídeo seja lançado, você tenha acesso a ele. Em 1970, nascia Daniel LaPlante nos Estados Unidos. Daniel teve sua infância marcada por abusos físicos, emocionais e sexuais. A maioria deles era por parte de seu pai, que o punia regularmente. A educação de Daniel também não foi uma das melhores, sendo extremamente conturbada e afetando sua vida quando jovem. Na escola, ele tinha problemas acadêmicos e sociais. Desde cedo, ele tinha sido diagnosticado com dislexia e tinha poucos amigos durante sua vida escolar. Frequentemente, ele era chamado de estranho ou assustador pelas outras crianças. Em seus primeiros anos de adolescência, Daniel foi encaminhado por funcionários da escola a um psiquiatra devido ao seu comportamento anormal e pelo seu descaso em relação à sua aparência, higiene e autoaperfeiçoamento. Isso poderia ter sido um ponto positivo, se não fosse pelos acontecimentos trágicos que aconteceram depois. Foi aí que Daniel descobriu que tinha transtorno de atenção e hiperatividade, o que intensificou seu estado mental que já estava deteriorado por causa de sua vida familiar e acadêmica. A relação de Daniel com seu psiquiatra começou a ficar cada vez mais bizarra e sombria quando o psiquiatra, que deveria ajudar Daniel, começou a fazer avanços sexuais no garoto. No ano seguinte a esse acontecimento, o psiquiatra abusava sexualmente de Daniel durante suas sessões, algo que gerou um grande impacto no psicológico dele. Depois de um tempo, Daniel começou a roubar casas e levar objetos de valor das pessoas. Aos 15 anos, ele começou a roubar casas e deixar alguns itens de seu rastro. Ele também mudava os móveis de lugar para que as pessoas pudessem perceber que alguém havia entrado em suas casas, mas ele fazia isso de forma que não fosse imediatamente óbvio. Ou seja, ele estava invadindo as casas das pessoas apenas para brincar com o psicológico dos proprietários. Em 1986, Daniel deu início a uma série de acontecimentos pelos quais posteriormente ele seria conhecido. Daniel teve acesso ao número de telefone de uma família local. Provavelmente ele conseguiu isso invadindo a casa, apesar desse fato não ter sido confirmado. A casa pertencia a uma família de 3 pessoas, um pai e suas 2 filhas. As filhas eram Anne, de 15 anos, e Jéssica, de 9 anos. Elas começaram a conversar com Daniel por telefone. Daniel havia dito às garotas que havia conseguido o número por meio de um colega da mesma escola deles e descreveu ele próprio como sendo loiro, atlético, bonito e bem educado, e que morava na região. Anne e Daniel passaram a se conhecer melhor depois de vários telefonemas, e não demorou muito para que eles marcassem um encontro à noite. Quando Daniel chegou à porta de Anne, a garota percebeu que ele não era nada do que disse ser no telefone. Em vez de um menino atlético que ela esperava, Daniel era um menino desgrenhado, de cabelos escuros e sem nenhuma característica atraente para a moça. Mas mesmo assim, Anne deixou Daniel levá-la para a feira local. Porém, o encontro durou pouco mais de 1 hora e logo após, Anne se desculpou e voltou para casa. Durante o encontro, Daniel descobriu diversas coisas a respeito da garota, dentre elas que Anne havia perdido recentemente a mãe, que havia morrido de câncer. Assim, ela e a irmã ficaram aos cuidados do pai. Daniel demonstrou muita curiosidade sobre a morte da mãe da garota, uma curiosidade que era peculiar, algo muito além de um simples interesse. A menina percebeu essa obsessão e chegou inclusive a comentar que Daniel parecia estar muito obcecado na morte de sua mãe, chegando a perguntar como ela se sentiu no momento da morte da mãe e o quanto ela sofreu. Anne não voltou a ver Daniel depois desse encontro, pelo menos não por livre e espontânea vontade.
Numa noite qualquer, Anne e sua irmã Jéssica tentaram entrar em contato com sua mãe fazendo uma espécie de sessão espírita no porão da casa delas. Elas fizeram isso por ingenuidade adolescente, elas não esperavam que qualquer coisa fosse sair daquele experimento. Porém, na mesma noite, as meninas perceberam que haviam pancadas nas paredes de seu quarto. Elas acharam que era a falecida mãe e que a sessão espírita havia sido bem sucedida. Assim começaram a conversar com as paredes como se fosse a mãe delas. Elas faziam perguntas que eram respondidas com pancadas na parede. Porém, isso começou a acontecer por diversas noites. Além disso, quando as meninas acordavam, haviam objetos desaparecidos, outros no chão e móveis fora do lugar. Assim, elas começaram a desconfiar que estavam sendo assombradas por um espírito demoníaco e não por sua mãe. Mas o pai das garotas achava que elas estavam fazendo isso de propósito como uma forma de luta emocional com a morte da mãe. Numa noite, as batidas começaram novamente quando as meninas estavam na sala sozinhas em casa. Porém, dessa vez, elas pareciam vir do porão da casa. Assim, as duas foram até o porão, cada uma com uma faca de cozinha. Chegando lá, perceberam que na parede havia escrito em vermelho sangue a seguinte mensagem: "Estou no seu quarto, venha me encontrar." As meninas fugiram e pediram ajuda a um vizinho. Quando seu pai chegou, elas contaram o que descobriram. Porém, seu pai acreditava que elas haviam feito aquilo. Depois de algumas semanas, algo semelhante aconteceu. Porém, dessa vez as batidas vinham da parede do quarto de Anne. E ao entrarem lá, havia na parede: "Estou de volta. Encontre-me se puder." As meninas novamente correram para pedir ajuda ao vizinho. Quando o pai delas chegou, ele foi até a casa para mostrar que não havia ninguém lá dentro. Porém, quando ele entrou no quarto de Anne, havia uma mensagem adicional escrita na parede, que dizia: "Case-se comigo." E do outro lado do quarto estava Daniel, vestido com as roupas da mãe falecida de Anne, com maquiagem e uma peruca loira. Ele também estava segurando um machado. Uma luta seguiu entre o pai de Anne e Daniel, porém ele conseguiu escapar rapidamente. Depois, os policiais descobriram que as mensagens haviam sido escritas com ketchup e Daniel estava escondido dentro do forro das paredes. Assim, eles tiraram o garoto de lá e o prenderam. Depois de ser solto, Daniel voltou a roubar casas. Ele conseguiu 2 armas na casa de seu vizinho. Assim, ele invadiu a casa de uma família vizinha, a família Gustafsson. Logo após, chegou Priscila Gustafsson, que estava grávida, e seus 2 filhos pequenos. Quando o marido de Priscila chegou, ele encontrou sua esposa morta. Ela também havia sido estuprada por Daniel. A polícia foi acionada e, quando chegaram, encontraram os corpos das crianças que também haviam sido mortas. Iniciaram uma caça a Daniel, que, quando foi achado, estava com um pedaço do cabelo de Priscila em sua meia. Daniel foi preso e condenado a 3 sentenças de prisão perpétua. Ele não mostrou nenhum remorso por suas ações e tentou processar os tribunais várias vezes, alegando que seus direitos estavam sendo violados. Em um dos casos, ele alegou que o tribunal estava violando seus direitos religiosos, pois ele era um satanista praticante e precisava de materiais suficientes para realizar seus ritos satânicos, mas foi negado pelos funcionários da prisão. Daniel ainda é vivo. Ele buscou liberdade condicional no final dos anos de 2010, porém foi negado, o que significa que ele não será elegível novamente até 2032. Segundo alguns relatos, Daniel não se arrepende de qualquer uma de suas ações até os dias de hoje. Algumas pessoas assimilam o que Daniel fez com o filme O Boneco do Mal. O filme não foi baseado na história de Daniel, mas fica aí a indicação para quem quiser assistir a título de curiosidade.